Olá, meus queridos irmãos e amigos. É um prazer ter vocês aqui conosco para considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 17 a 23 de julho. Estaremos fazendo a primeira conversa, revisita e o estudo bíblico. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando o Espírito Santo em sua vida. Lembrando mais uma vez, se você está se chegando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sino para que você possa receber a informação de outros vídeos, faça o seu comentário, compartilhe se você puder com outras pessoas, deixe o seu like. E se você puder e quiser ajudar o canal, assim como muitas pessoas perguntam como podem ajudar o canal, é se inscrevendo na opção Seja Membro. Muito bem, vamos então agora considerar e preparar as nossas apresentações. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa e na nossa apostila ela diz assim: usando o folheto O Sofrimento Vai Acabar Algum Dia, apresente o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. E no final nós vamos fazer a análise da lição número 13. Então podemos iniciar essa demonstração assim. Maria, ela inicia. Bom dia, me chamo Maria e hoje tiramos essa manhã para conversar com amigos e vizinhos sobre um assunto que afeta a todos nós. Como você se chama? Então Marta, moradora, se identifica. Bom dia, me chamo Marta. Maria continua. Marta, estamos trazendo esse folheto com a seguinte pergunta: o sofrimento vai acabar algum dia? Você diria sim, não ou talvez? Então Marta responde: como tenho fé, eu diria talvez. Então Maria, ela continua: obrigado por sua resposta. A Bíblia responde essa pergunta. Aqui no folheto traz o livro de Apocalipse, capítulo 21, o versículo 3 e 4. Olha só o que diz. Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O que você achou em ver a esperança de Deus para nós? Então Marta ela diz: achei interessante, mas se ele promete isso tudo para nós, por que hoje ele permite sofrimento? Então Maria ela fala: posso te garantir que não é Deus que permite o sofrimento. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então faz a leitura do texto e depois diz assim: percebeu? Deus não causa nenhum mal à humanidade e nem prova a ninguém. Então Maria ela fala: olha, essa eu não sabia. Muito bom. Marta continua. Mas agora surge uma pergunta. Se entendemos que Deus não causa o mal, por que será que sofremos? Se você me permitir, posso passar aqui na próxima semana para vermos a resposta. Então Marta, ela finaliza. Pode vir sim, nesse mesmo horário. Então agora vamos fazer a análise da lição número 13, que diz: mostre como colocar o assunto em prática. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a perceber como um assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Então, como pode ser feito isso? Pense no seu público, mostre às pessoas o que fazer. Conseguimos perceber então que Maria, logo de início, ela trouxe uma informação útil que serviria para ela e também chamou e fez com que ela prestasse atenção ao assunto que seria seguido. Pois Maria ela inicia assim, ó. Hoje tiramos essa manhã para conversar sobre um assunto que afeta a todos nós.
Então, a partir daí, depois que ela fez a leitura dos textos e as perguntas, ela mostrou por que aquele assunto era prático para ela e ela poderia se beneficiar em saber a resposta de que Deus não causa o sofrimento. Então, com certeza podemos dizer que Maria se saiu muito bem em sua apresentação. Dando continuidade, vamos fazer agora a revisita e na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, convide a pessoa para uma reunião e use o vídeo O que acontece em um salão do reino, sem mostrar durante a parte. Depois comente algo sobre o vídeo. Após, estaremos fazendo a análise da lição número 6. Então podemos iniciar essa demonstração assim. Então Maria inicia: Olá Marta, posso entrar? Marta ela responde: Oi, bom dia, pode entrar. Já preparei até um cafezinho para nós. Maria continua: Obrigada. Muito bem, Marta. Vimos na semana passada que Deus não causa o sofrimento e nem nos prova. E a pergunta que ficou para ser respondida hoje foi: por que será que sofremos? Então, mais uma vez, vamos recorrer à sua própria palavra para obter a resposta. Vamos ver o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Você quer ler? Então, Marta, ela lê, faz a leitura do texto e depois Maria continua. Obrigada pela leitura. Conseguiu achar a resposta do porquê nós sofremos? Então, Marta, ela fala, sim, aqui falou que o mundo está no controle do maligno. Maria continua, isso mesmo. Aí citou que o maligno está no controle do mundo. Você sabe quem está se referindo a esse maligno? Então Marta ela fala, sim, é quem causa os problemas da humanidade, o diabo. Maria continua, isso mesmo. E quando entendemos que é Satanás que está no controle de tudo, nos faz ter uma explicação lógica para os problemas do mundo. Pois Deus é amor e a situação do mundo não condiz com essa qualidade de Jeová. Para você entender melhor esse e outros assuntos, você poderia assistir uma de nossas reuniões. Veja como funcionam as nossas reuniões, caso você ainda não tenha tido essa oportunidade. Veja só esse vídeo, o que acontece em um salão do reino. Então finge que viu, mostrou o vídeo, né? Finge que viu e depois diz: percebeu? O objetivo principal é estudar a palavra de Deus. Não se faz coleta e você pode levar a sua própria Bíblia para acompanhar o que é dito. Que tal combinarmos para você ir nesse final de semana? Então Marta ela fala: tá bom, vou ver como vai ser essa semana e te aviso na sexta. Então Maria ela continua: excelente. Vou te deixar uma outra pergunta para você ir meditando até a nossa próxima conversa. O que Deus sente quando vê que estamos sofrendo? Então aqui a gente finaliza a nossa apresentação e vamos fazer a análise da lição número 6. Explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, como pode ser feito isso de uma forma simples? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal, destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem e explique de modo simples. Percebemos que Maria ela fez exatamente isso. Após a leitura do texto, ela perguntou novamente quem era o maligno. Por que ela fez isso? Porque ela queria mostrar que o problema da humanidade, as consequências que hoje nós vivemos, não vêm do Pai, mas sim de Satanás. E ela conseguiu mostrar isso de uma forma muito simples e prática. E por se fazer isso, podemos dizer que Maria, ela se saiu muito bem em sua designação. Dando continuidade agora ao estudo bíblico, que está na lição número 11, Introdução e pontos do 1 até o 3.
e depois vamos fazer a análise da lição número 14. Então podemos iniciar o nosso estudo assim. Maria, ela inicia assim: Hoje vamos dar início no capítulo 11. Como você pode aproveitar ao máximo a leitura da Bíblia? Veremos então a necessidade de fazer isso. Você pode ler a introdução, por favor. Então Marta faz a leitura e depois Maria continua. Ótimo! Pode iniciar lendo agora o ponto 1. Após a leitura do ponto 1, feita por Marta, Maria ela faz a pergunta: por que é importante ler a Bíblia? Então Marta ela fala: a pessoa vai ser mais feliz e realizada na vida. Maria ela fala: muito bem. E aí dá uma dica de como podemos fazer isso ou começar a fazer isso. Então Marta ela fala: sim, aqui falou que podemos ler todos os dias por alguns minutos. Maria ela continua: isso mesmo, pois para tudo se tornar um hábito, precisa ser realizado regularmente. Pode ler o ponto 2. Então, após a leitura feita pela Marta, Maria faz a pergunta: como você pode aproveitar ao máximo a sua leitura da Bíblia? Então, Marta, ela responde: podemos meditar no que estamos lendo, precisamos parar e pensar no relato. Maria fala: positivo. Podemos, nessa meditação, pensar como o que lemos pode ser prático para a nossa vida, ou até mesmo para ajudar outros. Muito bem. Pode ler agora o ponto 3. Então, após a leitura do ponto 3, feito por Marta, Maria faz a pergunta: como você pode encontrar tempo para ler a Bíblia? Então, Marta ela responde: podemos separar um horário para isso, ao acordar, ou no horário do almoço, ou antes de ir dormir. Então, Maria ela diz: muito bem. Qual é o melhor momento para você ler a Bíblia? Então, Marta ela responde: prefiro pela manhã, assim que acabo de tomar café. À noite, nem pensar. Vou dormir e não vou ler. Então, Maria ela diz: verdade. O importante é não se esquecer de fazer isso todo dia. Então, Marta, vimos nesse estudo a importância de ler a Bíblia. Devemos fazer isso com regularidade, meditar no que lemos para que assim possamos colocar em prática na nossa vida. Quando menos esperamos, podemos ter certeza que isso também se tornará um hábito para nós. Então aqui a gente finaliza a nossa apresentação do estudo e vamos fazer agora a análise da lição número 14. Chame atenção para os pontos principais. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo do tema. Então aqui não foi um discurso, mas foi uma demonstração, um estudo. Então como pode ser feito isso no estudo? Então pense em como o estudo ele pode ajudar a pessoa. Chame atenção para o assunto que você está abordando no versículo ou durante o seu discurso e deixe claro qual é o ponto principal por talvez repeti-lo no início ou no final. Então percebemos que no final Maria ela faz uma aplicação prática relembrando os pontos importantes que foi feito durante a apresentação. Então, por se fazer assim, podemos dizer que ela destacou os pontos principais e isso com certeza ajudou com que Marta ela se lembrasse e gravasse ainda mais. Então podemos dizer que Maria também se saiu muito bem em sua apresentação. Então, meus queridos irmãos e amigos, essa foi as partes de nossa reunião. Faça seu melhor no ministério. Espero que de alguma forma possa ser útil para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.